noite de dia 7 e vou lá apresentar a nossa última homenagem a uma amiga querida desse canal que chegou a ter um programa fixo aqui a respeito de cannabis medicinal, uma companheira e uma parceira de grandes reportagens, de denúncias muito sérias envolvendo o desgoverno do Bolsonaro e, sobretudo, o trabalho obscuro de Olavo de Carvalho como o guru do bolsonarismo. A Elo estava conversando, inclusive, comigo no último domingo, então é uma perda, um baque que é gigantesco para todos nós e especialmente para mim. É uma coisa que pega mesmo, porque é uma pessoa que fez toda a diferença no meu trabalho, nas coisas que eu tenho feito por aqui. Na mesma semana em que a gente tem os 3 anos da comemoração da resistência democrática, de como nós resistimos ao 8 de janeiro de 2023, como aquele bando de vândalos foram punidos e os chefes deles foram punidos pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero dedicar essas comemorações à memória da Heloísa e à memória de todos aqueles que tombaram nesse combate, que não foram poucas pessoas, inclusive as pessoas que morreram na época da pandemia, covardemente, pela falta de informação que Jair Messias Bolsonaro prestou a todas as pessoas. Eu comecei o programa mais cedo hoje, porque eu faço questão de todas as manhãs gravar os programas para vocês, e faço questão também de prestar as minhas últimas homenagens à minha amiga, e ao mesmo tempo a gente tem que refletir, gente, a gente tem que lutar bastante, porque não é fácil sobreviver numa plataforma como o YouTube, em que toda hora, mandar um beijão pro Lucão e pra Sandra, que já estão aqui no nosso chat, pedir para vocês, tá, gente? Hoje a gente não vai fazer live de 3 horas, às 8 em ponto eu vou encerrar a live, e eu espero que a gente pelo menos bata as metas desta live. Por quê, gente? A gente fala o tempo inteiro de bater metas, a gente fala o tempo inteiro de grana, porque é sobre a sobrevivência do canal e é sobre a sobrevivência da nossa luta. Quando a gente fala do financiamento, quando a gente fala dos meios para existir, a gente fala também de lutar por aqueles que não resistiram, por aqueles que infelizmente se foram, mas que moram dentro de nós, que incentivam a nossa luta. Eu escrevi ontem 2 textos e vi também a repercussão ao longo da imprensa, e eu acho que não tem designação maior para a Heloísa do que retratá-la como uma heroína. Ela foi uma heroína nesses tempos bicudos. Ela foi uma pessoa que encarou uma luta muito maior do que ela mesma e encarou de frente isso. E sendo mulher, e é importante, eu falei bastante isso no Meteoro ontem, a gente valorizar as lideranças femininas que nós temos nessa luta de trincheiras. Porque não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Não vai ser tranquilo. Vai ser algo que a gente vai encarar de um modo desafiador. E as mulheres têm muito a ensinar a nós homens. Isso é muito importante. Deixa eu já excluir aqui o rapaz que veio ser mal educado na live às 6 da manhã. Só pede dinheiro, preguiça. Ué. Rapaz, você já foi banido, tá? Então não adianta tentar comentar de novo. Eu peço dinheiro quando eu quiser. E a gente pede dinheiro aqui pela missão. Tá? Pra manter o canal vivo. É por isso que a gente pede grana. A gente tem que lutar sempre. É o que a Deseducação acabou de falar aqui. Lutar sempre e desistir nunca. Tá difícil sobreviver com tantas atrocidades de gente perversa e sórdida. E a Heloísa não desistiu. Tenham em mente isso, tá? Infelizmente ela tombou. Mas ela não desistiu, ela não desistiria.
E isso é muito importante para a gente colocar dentro dos nossos corações, tá? Infelizmente, a gente perde parceiros no meio do caminho. E isso é fundamental. O Antônio Alberto mandou: bom dia de Chartres da França. Seja bem-vindo, meu querido. E tem que pedir grana mesmo, gente. Tem que pedir grana, tem que pedir informações. A gente está aqui para dar para vocês o melhor panorama para vocês saírem daqui muito bem informados. Para vocês entenderem o tamanho dos problemas que nós temos. E é por isso que eu estou aqui ao vivo às 6, estou antes do meu horário, por um senso, gente, que a gente tem um senso de dever, entendeu? Eu não estou aqui porque eu quero me promover, eu não estou aqui porque, sei lá, algum objetivo que vocês elenquem aí na cabeça de vocês. Ah, o Pedro quer virar uma celebridade. Não faz nem sentido na minha cabeça isso. A gente tem que estar por Heloísa presente, a gente tem que estar por Marielle Franco presente, que a Heloísa sempre militou favoravelmente. Heloísa que foi do PSOL, que foi do PT, e tentou sair candidata, e acho que foi um erro os partidos não terem apoiado ela, não terem apoiado outros nomes além dos nomes tradicionais dentro da política institucional, ou ter colocado ela dentro do cenário político de uma outra forma. Nós falhamos muito ao não incluir certas pessoas. Ontem estava tendo uma discussão grande lá no Meteoro Brasil com uma moça que estava falando assim: vocês estão errados aí de ficar dando voz para o Alexandre Frota. Você não precisa confiar no Alexandre Frota, você não precisa amar o Alexandre Frota, mas a gente precisa ter uma inteligência dentro do nosso campo político de aglutinar pessoas que inicialmente não eram do nosso campo. E aglutinar, sobretudo, as suas ideias. As ideias dessas pessoas, elas devem ser usadas estrategicamente por nós. E a Heloísa doou muito para o nosso campo político. Doou muito para os veículos de informação que eu trabalho. Conversou e prestou um serviço à sociedade. E é o que falta muitas vezes ao nosso campo. Às vezes a gente fica muito perdido em pautas pessoais. Em pautas particulares. Quando a gente estava combatendo o olavismo, eu e ela, juntos, e a gente estava prestando um serviço público. O olavismo é um problema social. É uma chaga social. O pai dela, infelizmente, criou um grupo de desinformação no Brasil e no mundo. E é uma luta grande que a gente tem. A partir dos Estados Unidos, ele tinha um sistema sofisticado de desinformação. E, gente, vocês não devem imaginar, vocês não imaginam isso. Vocês não imaginam, porque eu conversei com ela muitas vezes a respeito disso. Vocês não imaginam a dor de uma filha se voltar contra o pai. É muito pesado isso. É muito duro. Porque por mais que vocês falem cobras e lagartos a respeito do Olavo, o Olavo era o pai dela. Eu conversei com ela no dia que o Olavo se foi, ela não comemorou. Era o pai dela. Significa que ela deixou de criticar o pai? Não. Em momento nenhum. Desde quando ela rompeu. Ela sempre criticou, mas era o pai dela. E é uma briga que você lida com demônios internos. É muito difícil. Eu falo isso como uma pessoa que vive muito, convivo muito bem com meus pais, convivo muito bem com a minha família. Eu não consigo imaginar a dor que a Heloísa sentia. Eu fazia a minha parte de ser um bom ouvinte e um bom amigo. Então, isso é que é importante. No encontro com a Samia Bonfim aqui na minha cidade, ela disse que o Frota é uma pessoa com grande abertura ao diálogo. Exato! Por isso que eu sempre considerei o Alexandre. E outras pessoas. O Julian Lemos sempre deu entrevistas excelentes aqui. A gente precisa aglutinar mais gente, pessoal. A gente precisa ter mais inteligência. Claro, sempre dando espaço aos nossos. Glauber Braga, Boulos, Samia Bonfim. São grandes nomes, grandes companheiros. Mas a gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber desenvolver essas questões. É uma perda imensa que a Folha TV enfrenta hoje. É uma perda imensa que a mídia, como um todo, tem com a partida da Heloísa. Então,
todas as pessoas que combateram a extrema-direita nos últimos anos têm uma imensa gratidão à dedicação que a Heloísa teve no trabalho dela, no ativismo dela, no ativismo pró-canábico, no ativismo feminista. Ela era uma grande feminista. Todo mundo tem uma dívida com a Heloísa. E eu tô dizendo essas coisas para vocês aqui, gente, nessa manhã de hoje, mas eu tô dizendo também um pouco para mim, porque não vai ser fácil meu dia hoje. A gente vai ter que encarar coisas muito duras. E é importante que vocês saibam disso. É importante que vocês saibam que a luta não é fácil, que a luta não é simples, que a gente precisa manter a nossa saúde mental, sobretudo, de uma maneira equilibrada. Isso é uma coisa que eu gostei muito que a Thalita, que a advogada da Heloísa, deixou bem clara na nota oficial delas. A gente precisa ter redes de apoio, gente. A gente precisa se cuidar. A única coisa muito amarga que eu senti ontem é uma sensação terrível de que talvez eu devesse ter sido uma rede de apoio melhor. E muita gente corretamente me disse, não, você foi a rede de apoio correto. Mas às vezes a gente precisa de mais cuidados ainda. A gente precisa de mais considerações ainda. Que a gente não sabe a luta dos companheiros, sabe? As lutas dos companheiros, muitas vezes, elas são muito pesadas. São muito cruéis. São muito complicadas. Antônio Alberto pergunta aqui, desde quando ela se separa do pai? Ela rompe com o Olavo em setembro de 2017, quando ela publica uma carta aberta no Facebook, fazendo denúncias muito graves a respeito dele. Poucos meses depois, ela me concede uma entrevista e ela me conta detalhes de como ele se mudou para os Estados Unidos, quem foi o financiador da ida dele para os Estados Unidos. E desde então, ela é vítima de uma maneira implacável dos ataques do próprio pai. E é assim que se desenvolve esse rompimento da Heloísa. É bem pesado, que eu acompanhei muito de perto e busquei ser um bom amigo nesse momento, porque a gente tem uma luta muito grande em cima disso. E aí ela faz uma série de denúncias, porque você tem o dedo no Olavo na formação ideológica do governo, na aproximação com o Trump, e você tem o dedo do Olavo nas teses negacionistas da pandemia que vão gerar o gabinete das sombras. Então, eu vi muito de perto essas denúncias da Heloísa prosperarem. Então é por isso que a gente tem que prestar homenagem para ela hoje, gente. É uma grande perda, tá? Cláudia Filler mandou, bom dia, Pedro, lamento muito pela perda da Heloísa, força, obrigado, querida, muito obrigado pela sua energia, pela sua generosidade. E uma coisa importante dessa perda é que a Heloísa me confiou muita coisa. E a gente está aqui lamentando justamente para continuar o legado dela, para continuar o combate que ela iniciou, para não deixar a peteca cair. Uma coisa que ela sempre me dizia, e ela dizia quase como um apelo, e eu ouvia, claro, mas muita gente da imprensa tinha deixado de lado, muita gente achava que o olavismo estava meio morto com a morte do Olavo de Carvalho. E não, o olavismo estava muito vivo. Ela nunca viveu com o pai nos Estados Unidos, e a mãe? Não, ela nunca foi para os Estados Unidos com o pai, ela passou a ter uma relação muito turbulenta com o pai. A mãe, ela tinha uma relação boa, mas ela também rompe com a mãe, porque a mãe fica do lado do Olavo. E ela se viu muito sozinha nisso. Muito com falta de apoio.
Porque, gente, era uma briga familiar intensa e uma destruição de reputação nas redes sociais. O Olavo me atacou 4 vezes por causa da Heloísa. 4 vezes. Na última vez me xingando, inclusive me chamando de office boy da Heloísa. Então, é importante lembrar da luta dela. É importante lembrar da revolta que ela sente. E que é uma coisa que eu falo muito aqui nos editoriais de manhã para vocês. Da importância, que é o seguinte, nós não somos iguais à extrema-direita nesse ódio horrível. Nós somos revoltados com os retrocessos que eles pregam. Nós somos revoltados com o negacionismo deles que matam. Tem um negacionismo nas teses deles que matam as pessoas, que deram corda para um presidente da República imitar as pessoas sem ar. O pessoal tá falando aí no chat que o Olavo xingava qualquer um, mas comigo ele tinha um... que ele não me perdoava, né, gente? Eu entrevistei a filha dele, eu falava mais com a filha dele do que ele próprio. E foram anos de muito embate. Eu fiquei muito conhecido para essa turma. O Alan dos Santos sabe da minha existência. Todas as pessoas que eram próximas do Olavo me tinham e me têm como um grande inimigo. E agora eles estão brigando pelo espólio do falecido, que a Heloísa, heroicamente, queria pegar a herança para pagar a indenização do Caetano Veloso, que venceu um processo na justiça contra o Olavo. Então, ela tinha uma briga pessoal que custou muito caro, que foi muito pesado para ela. E eu tô falando muito isso porque a gente tem também a luta do presidente Lula, né, gente? E a gente teve o evento ontem de defesa da democracia e a gente teve o Lula ontem vetando o PL da anistia, da dosimetria, né? Então a gente tem democratas aqui resistindo na nossa trincheira, democratas... Eu não gosto muito da palavra resistência, democratas indo para a ofensiva mesmo. Indo para o embate, indo para o restabelecimento disso tudo. Então a gente tem que ir para cima, gente. O Antônio falou aqui, né? Eu sou português na França, conheço o Olavo faz mais de 15 anos, nunca percebi por que os brasileiros deram tanta importância a esse homem. Porque ele foi muito nefasto, Antônio. Ele tinha um alcance enorme na internet. Ele foi um comunicador que entendeu muito a questão da internet, né? E aí a filha dele, a Elo, entendeu como encarar o pai dentro desse campo minado chamado internet. E aí ela fez denúncias seríssimas, ela contou histórias que o pai não queria que fossem contadas. Sobre os relacionamentos dele, sobre como ele tratava os alunos. E é isso, Lucão. Órfão de pais vivos, sem dúvida. Então a gente tem que continuar esse embate dela. E esse embate que funciona muito na internet. O Olavo deixou muitos filhotes. O olavismo tá vivo, gente. E é uma coisa que a gente vai ter que encarar a vida toda. Toda. Vai ser um grande problema que a gente vai ter que encarar. Por isso a importância de vocês financiarem aqui o nosso canal. Virarem membros, mandarem superchats. Repito para vocês, tá, gente? Hoje eu não vou esticar a live. A gente vai ter uma reprise de uma entrevista da Heloísa, pra gente fazer uma homenagem para ela. Uma homenagem digna. E eu conto com vocês para a gente rapidamente bater as nossas metas. Porque a gente precisa do apoio da comunidade. A gente precisa... Sabe aquela frasezinha na eleição de 2022? Ninguém solta a mão de ninguém? Eu não soltei da mão da Heloísa. Eu espero que vocês não soltem da minha mão. Eu espero que a gente sempre esteja junto. Esse canal tem a grande proeza de ter batido 150 mil inscritos. Um canal feito
com muito esmero, com muita dedicação, que teve um mês de novembro horrível, que teve um mês de dezembro com 2 milhões de visualizações. Um canal que a gente está se dedicando, um canal que era o espaço da Heloísa. A Heloísa tinha um programa fixo aqui. E que encarava um titã, que era o pai dela. E o pai dela continua sendo revivido pela extrema-direita, como anticomunista. O Olavo de Carvalho tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Canal que foi hackeado esses dias, aliás, foi uma das coisas que eu conversei com ela esses dias. O Olavo, que é o totem da Brasil Paralelo, que provavelmente é o serviço de maior desinformação no Brasil de hoje. Então, vamos para o combate, gente. Vamos encarar as coisas que são necessárias. É tudo muito pesado, mas nós estamos aqui. Estamos vivos. E vamos continuar aqui. E vamos continuar nesse combate. Vamos continuar carregando a bandeira da Heloísa. Que eu repito, o PT deveria ter abraçado, o PSOL deveria ter abraçado melhor ela. A gente deveria ter ouvido com mais respeito a Elo. Às vezes a gente é muito arrogante, infelizmente. Infelizmente, a gente deveria largar um pouco de arrogância. Largar um pouco desse ego que a gente tem. Esse ego incorrigível. A gente tem que ir para cima das informações importantes, gente. A gente tem que dominar melhor as redes, que era uma coisa que o pai dela sabia bastante. E ouvir com muita consideração o que ela sempre disse em vida, dos problemas da seita, do problema do guru. Eu escrevi um livro com ela, isso é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter dado certo o projeto. O título do livro era perfeito, O Guru do Negacionismo. Escrevemos juntos, felizmente o livro não chegou no resultado esperado e a gente nunca lançou. E eu estava escrevendo também um outro livro com ela que ela falava um pouco mais da vida pessoal dela. Esses projetos, infelizmente, nunca vieram à luz do dia, mas o legado da Heloísa está aí. O legado da Heloísa está vivo. O legado da Heloísa é potente. E a gente precisa brigar para que isso não suma, tá, gente? Para que isso não desapareça. A gente precisa de toda a força de vocês, tá? Toda a força, de toda a garra. A gente precisa que vocês estejam presentes. A gente precisa que vocês mandem superchats, que vocês virem membros. Ah, tá pedindo grana de novo. Sim, eu vou pedir sempre, gente. Eu vou pedir sempre a colaboração da comunidade, porque tudo que a gente faz aqui, a gente depende de financiamento. E a gente depende, para a galera que já mandou contribuições aqui, que tem uma galera que sempre contribua, falem com amigos de vocês que não conhecem o canal e que não conhecem o trabalho da Heloísa. Para que eles conheçam agora. Para que a memória dela não seja esquecida. Que a memória dela seja espalhada. Que ela se torne a heroína que ela foi para mim. Que ela foi para muita gente. A gente precisa pegar essas ideias das pessoas que fazem denúncias sérias e a gente precisa eternizá-las. Não tem nada mais potente do que a preservação das ideias. As ideias são imortais muitas vezes. E a Heloísa pregava uma sociedade com liberdade sexual, uma sociedade saudável mentalmente. Ela lutava muito contra os problemas de saúde mental que o rompimento do pai dela trouxe, pregando a boa saúde mental das pessoas. Brigava pela cannabis medicinal para tratamentos de pessoas que muitas vezes enfrentam enfermidades terríveis. E ela contava com o nosso apoio. Então é importantíssimo que cada um de vocês botem na cabeça que a gente precisa de união.
que a gente precisa de apoio, que a gente precisa de consideração, de respeito pela trajetória das pessoas. E que a briga da Heloísa era muito mais do que a briga de uma filha com o pai. Era a briga de uma pessoa com uma consciência da civilização diante do mais absoluto caos. E que, repito para vocês, tá? Isso é uma coisa que eu conversei longamente com ela, e conversei em entrevistas e conversei também nos bastidores. Por mais que ela recriminasse as atitudes do pai, era o pai dela. É a briga mais difícil que a gente tem, pessoal, porque brigar contra quem a gente odeia a priori, brigar com quem a gente briga a priori é fácil, quem a gente não gosta de cara é fácil. O duro é você brigar com o sangue do seu sangue de uma pessoa que você conhece, com uma pessoa que te conhece, que sabe alfinetar nos seus pontos fracos. A Heloísa não encarava simplesmente um oponente, ela encarava um cara que a conhecia muito bem e que ela também conhecia muito bem. E que era uma luta muito difícil, gente. Muito mais do que Davi contra Golias. Eu não sei nem descrever exatamente a complexidade do tamanho da luta da Heloísa. Porque é cortar num espaço ali muito íntimo. E eu não saberia fazer isso com os meus pais, com quem eu me dou muito bem. Mas você lidar com um adversário, você lidar com um opositor que te conhece muito. E ela topou esse embate. Ela topou essa oposição. Ela foi muito corajosa, gente. Ela foi muito corajosa, gente. Então, vamos encarar, vamos para cima dessas questões todas. Não vamos deixar as coisas para lá. Vamos lutar agora pelas pessoas que importam. E não vamos desistir. Não vamos desistir. Tá? Isso é importante. O Antônio Alberto falou uma coisa interessante, né? Lá de Portugal. A própria filha não se deixou doutrinar pelo pai, ao contrário de muitos que o seguem. O olavismo ainda é seguido, gente. Tem pessoas que vão reeditar os livros do Olavo. Tem gente que quer transformar o Olavo em nome de rua. Um cara que negava vacinação na pandemia. Que a Heloísa sempre se opôs. Sempre se colocou contra. Quando se vacinou, ela se filiou ao PT. E ela fez questão de se deixar fotografar tomando a dose da vacina. Sempre defendeu a ciência. Sempre conversou com cientistas. A Heloísa sempre teve rigor. Eu repito, gente. A gente estava diante de uma heroína. E acho que muitos de nós não aproveitamos o tempo com ela. Não levamos em consideração o tamanho da obra dela nessa luta. Então a gente tem que parar de desperdiçar tempo, e aí eu volto para um assunto que eu falei várias vezes aqui em outras lives, tem que parar de brigar brigas idiotas, desentendimentos que não fazem o menor sentido. A gente tem que ir para cima das coisas que são realmente relevantes, realmente essenciais. É por isso que eu estou dizendo todas essas coisas hoje, é por isso que eu estou acordando cedo hoje. Eu não podia deixar de prestar homenagens à minha amiga, eu não podia deixar de prestar as homenagens à combatente que ela foi. Eu não poderia deixar de abordar tudo o que eu estou abordando hoje, gente. Porque é exatamente o que ela faria para mim em minha homenagem. Eu tenho certeza que ela faria isso. E é por isso
que eu tô nessa luta aqui com vocês. Eu agradeço aí a galera que tá mandando condolências, que estão mandando pesar. E o Barichard mandou aqui pra gente, né? Eu a entrevistei na Cotter na época do lançamento do livro dela. Ela amava conversar comigo no WhatsApp. Eu a enxerguei como mulher, filha e também como bacharel de direito. Sim, bacharel de direito. O qual sou também uma possibilidade de ser tantas coisas. Teve perdas ao longo do caminho, mas a considerava forte. Fortíssima. Fortíssima. E que lançou um livro, uma obra importantíssima com o Henry Bugalho. Importante sempre lembrar. O Henry registrou a história da Heloísa. E importante dizer também, tá, gente? Eu não fui o único amigo da Heloísa, sabe? Henry esteve do lado dela, Carlito esteve do lado dela. Muita gente ajudou a Heloísa. O DCM esteve do lado dela. O 247 esteve do lado dela. Ela concedeu entrevista para o Intercept, deu entrevista para o New York Times, repercutiu as informações. Embora a Mônica Bergamo não tenha roubado uma informação minha, repercutiu informações na Mônica Bergamo. Ela municiou os jornalistas de muitas informações. Ela municiou o espaço público de muitos dados para desarmar a bomba olavista. Estava colocado o Adão Bispo. O Adão Bispo era muito próximo da Elô. Muito próximo da Elô. A Maria mandou aqui, ela é inesquecível. Eu lembro muito dela no tempo da pandemia. Sim. Ela lutou muito, gente. Ela lutou muito. E essa live aqui é pra gente não esquecer. Essa live aqui é pra gente recordar. Essa live aqui é pra gente lutar. É pra gente sair daqui triste, sim, porque nós perdemos ela, porque eu perdi a minha amiga, perdi a pessoa que me confidenciava coisas. Isso é uma perda gigantesca. Mas é pra gente sair motivado porque ela tá aqui. Porque ela não foi embora de uma maneira abrupta. Ela lutou. Ela esteve presente. Ela passou por dificuldades que muitas pessoas não têm ideia. Então, quem está conhecendo ela agora, volta nas lives, veja as entrevistas que ela fez. Cultuem a memória dessa mulher. E nós, homens, precisamos aprender a reconhecer quando a gente vê uma heroína em ação. Tem muito apagamento também. Tem muita gente que nem deu a notícia. Teve gente que deu a notícia muito mais tarde ontem, que eu vi isso. Então, e vamos lutar também contra as pessoas que nesse momento vão estar difamando a memória dela. Vai ter gente do lado de lá comemorando. Vão ter seguidores do Olavo dizendo que ela era uma difamadora, sendo que ela estava tentando salvar o Brasil dos problemas que o pai dela estava causando. Eu agradeço demais, viu, Maristela, pela sua generosidade. E é isso. Ela se foi, Antônio. Infelizmente, ela faleceu. Algumas circunstâncias estão sendo apuradas, mas aparentemente foi um problema nas medicações e questões de saúde e saúde mental também. Então, é o que eu posso dizer nas informações que foram a público. E a gente está tomando todo cuidado também para que as circunstâncias sejam plenamente esclarecidas. Mas é isso, gente. A gente tem que lutar. E é isso, Barichard, eu também acho. Ela não se foi, ela apenas descansou e se livrou dos sofrimentos reais. Isso, e a memória dela vai continuar. A luta dela vai continuar em cada um de vocês. Nas 200 pessoas que estão acompanhando essa live agora de manhã. Sabe? E isso tá vivo, gente. As nossas lutas, a gente vive eternamente pelos nossos atos, pelas nossas intenções, pela nossa coragem. E é isso que a gente tem que ter nesse momento. A gente não pode desistir. A gente não pode se desmotivar. A gente tem que lutar até o fim. É isso, Barichard. É isso. Ah, Bárbara Richard, lembrei de você, querida. A risada dela é maravilhosa. Barichard. Bárbara Richard, lembro de você. É isso, gente.
gente. Eu acho que foi um dos editoriais mais difíceis de fazer. Tá sendo difícil, vai ser difícil por um bom tempo, vai ficar doendo muito tempo. Isso. E eu conto com vocês nessa caminhada, tá, gente? Eu conto com vocês pra gente lembrar sempre da Elo, porque ela foi muito importante. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!